E se tudo o que lhe ensinaram a acreditar fosse projetado desde o início para ser incomprovável, infalsificável e para mantê-lo obediente, fique por aqui, porque a verdade mais incômoda está escondida à vista de todos, e a própria Bíblia nos dá a primeira e mais gritante pista. Logo no começo, Gênesis, capítulo 1, nos apresenta a famosa narrativa da criação em 6 dias, um processo claro de 6 etapas, mas então apenas um capítulo depois, Gênesis 2, versículo 4. Contradiz isso completamente. Ele afirma, e eu cito: "Este é o relato dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. 6 dias ou um dia. Ambas não podem ser verdade." Não se trata de um pequeno erro de tradução, é uma contradição fundamental. Na primeira página, por gerações, fomos treinados para simplesmente ignorar isso, para descartar isso como um mistério e simplesmente ter fé. Mas e se esse sentimento de dissonância cognitiva não for um bug no sistema? E se for o recurso principal? E este é apenas o exemplo mais simples. O ponto de entrada mais óbvio, o verdadeiro mecanismo de controle, é muito mais sofisticado. Se você está começando a entender o projeto, comente "projeto abaixo", porque a parte mais chocante é a próxima. Mas a maior contradição não está enterrada na história da criação. É a própria estrutura psicológica, uma estrutura que todas as principais religiões compartilham. Ele opera em 3 pilares universais, um sistema de controle perfeito e autossustentável. Pilar 1. A promessa improvável, uma recompensa perfeita e eterna. Céu, paraíso, nirvana, um destino tão glorioso que nunca pode ser verificado. Ele só existe depois que você se vai. Pilar 2. A ameaça infalsificável, o impedimento definitivo. Inferno, condenação eterna, sofrimento sem fim, uma consequência tão aterrorizante cuja existência jamais poderá ser refutada. Você não pode voltar para relatar que está vazio, e é aqui que reside o gênio e a contradição de verdade. Pilar 3. A autoridade centralizada, o sacerdócio, a igreja, o clero, aqueles que detêm as chaves exclusivas para definir a promessa e descrever a ameaça. Somente eles interpretam o caminho para a salvação. Somente eles podem perdoar seus pecados. Pense nesse sistema. Dizem que você deve ser moral pela moralidade, que deve ser bom pela bondade. No entanto, o principal incentivo é uma recompensa infinita, e o principal impedimento é uma tortura infinita. Ambas não podem ser verdade. É realmente sobre amor e virtude? Ou é uma transação, a maior rede de proteção? Comporte-se, obedeça, doe ou enfrente consequências impensáveis. A religião não vende um produto, ela vende o medo de não comprar o produto. Este sistema, este projeto, não evoluiu por acidente ao longo dos séculos. Foi projetado, e para ver as impressões digitais do engenheiro, precisamos seguir o dinheiro e o poder para fazer a única pergunta que eles nunca querem que você faça: quem se beneficiou mais? Então, se isso é um sistema, quem assinou os cheques, siga o dinheiro, siga o poder, e a razão chocante fica cristalina. Vamos começar do começo, com o império mais poderoso da Terra. No ano 380 do ponto de Cristo, o imperador romano Teodósio I emitiu o Édito de Tessalônica. Não foi uma sugestão, foi um decreto, tornando o cristianismo niceno a única religião oficial de todo o Império Romano. Agora, pergunte a si mesmo: por que um império poderoso e militarmente liderado adotaria de repente uma fé antes obscura de um território conquistado? Foi um despertar espiritual, uma revelação coletiva repentina no topo?
Não, foi uma fusão e aquisição, uma tomada estratégica. O império estava se fragmentando, precisava de uma força unificadora, uma ideologia comum para controlar as massas. O cristianismo forneceu a estrutura perfeita: obediência à autoridade, justificação divina para o governo do imperador. Não foi uma conversão, foi uma cooptação. A cruz foi aparafusada ao estandarte romano. E o dinheiro começou a fluir quase imediatamente. Durante séculos, a Igreja Católica aperfeiçoou a arte de monetizar a fé. O exemplo mais flagrante: a venda de indulgências. Você poderia literalmente entrar em uma igreja e comprar um pedaço de papel, um certificado assinado pelo próprio Papa que lhe concedia o perdão dos seus pecados. Ou pior, você poderia comprar para libertar um ente querido do purgatório. Pense nisso. A ameaça definitiva e infalsificável tinha um preço. Ainda existe uma lista de preços alemã do século XVI. Ela detalha o custo para pecados específicos. Pague X para reduzir seu tempo no purgatório em anos. Não se tratava de corrupção. Era o modelo de negócios funcionando exatamente como o planejado. Transferia uma enorme riqueza das massas aterrorizadas diretamente para os cofres da igreja. E esse padrão nunca parou, avançando para os dias de hoje. Os escândalos dos televangelistas, os jatos particulares, as mansões multimilionárias, as mega-igrejas que funcionam mais como corporações, dizem-nos que são aberrações, atores desonestos, que não representam a fé verdadeira. Mas quando o mesmo padrão de poder e lucro se repete por mais de 1.600 anos, não é uma aberração, é o padrão, é o sistema operando em seu ponto final lógico. Um sistema projetado para monetizar a culpa e vender promessas. Mas dinheiro é apenas uma forma de moeda, é rudimentar, é óbvio. A moeda mais valiosa extraída é muito mais sutil, muito mais poderosa. Ela opera não na sua carteira, mas na sua mente. É a moeda do controle cognitivo e, para ver como funciona, precisamos analisar a linguagem que eles usam para silenciar as perguntas que estamos fazendo agora. Você pode estar pensando, mas minha fé é pessoal, ela me conforta. E essa é a parte mais brilhante de todo o projeto. Ela usa sua própria bondade, seu próprio desejo de paz, como uma arma contra você. Tudo bem ter encontrado conforto ali. Esse era o ponto principal. Mas precisamos fazer uma pergunta difícil. Foi realmente conforto que você encontrou? Ou foi rendição cognitiva? Porque quando você tenta questionar, quando você tenta analisar, você esbarra em uma parede. Não uma parede de lógica ou evidências, mas uma parede de armadilhas linguísticas. Essas armadilhas são chamadas de clichês que destroem o pensamento. E elas são o sistema imunológico dessa estrutura de crenças, projetada para bloquear o pensamento crítico antes mesmo que ele possa começar. A primeira e mais comum é o plano de Deus. Uma criança contrai câncer. Um desastre natural mata milhares. Em vez de questionar o paradoxo de um Deus todo-poderoso e amoroso, permitindo o sofrimento gratuito, a investigação é encerrada. É o plano de Deus. Ponto final. Não são permitidas mais perguntas. O sofrimento não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser aceito. Então vem. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Você aponta uma contradição gritante, como um Deus amoroso ordenando o genocídio no livro de Josué, ou o inferno eterno para pecados finitos. Em vez de uma explicação, você recebe isto: Deus trabalha de maneiras misteriosas. Isso transforma a inconsistência lógica em virtude. Sua incapacidade de entender não é uma falha da doutrina, mas uma falha do seu próprio intelecto limitado. A contradição permanece, protegida de qualquer análise. E o comando final:
você só precisa ter fé. Este é o interruptor principal, o argumento final. Quando a razão, a evidência e a lógica falham, este é o recurso. É uma instrução direta para parar de pensar, para ignorar o seu próprio cérebro. A fé é celebrada como a virtude suprema, enquanto a dúvida, o próprio motor do progresso humano, é patologizada como pecado. Gerações foram treinadas para usar essas frases, não apenas para calar os outros, mas para silenciar a voz curiosa em suas próprias mentes. Se você já sentiu esse conflito interno, essa culpa por se questionar, você não está sozinho. Esse sentimento não é acidental, é intencional. A razão chocante pela qual as religiões foram inventadas não é apenas o fato de terem sido inventadas. A razão verdadeiramente chocante é que elas foram projetadas para fazer você se sentir culpado por usar a inteligência que seu suposto criador lhe deu, para fazer você se sentir quebrado por ser racional, para fazer você se sentir perdido por querer respostas. Essa é a verdadeira prisão intelectual. Não apenas acreditar em algo, mas estar psicologicamente preso a uma armadilha que nunca lhe permitirá sair. Então, onde isso nos deixa? Se sairmos desta prisão, estaremos sozinhos em um universo frio e sem sentido, olhando para um abismo vazio? Ou existe uma verdade mais poderosa, mais bela e mais genuína esperando do outro lado do medo? Antes que você sinta um vazio, antes que aquele velho medo da falta de sentido sequer tenha a chance de se infiltrar, entenda isto: perceber que as paredes da sua prisão existem é o primeiro e mais corajoso passo para ser verdadeiramente livre. Isso não é uma perda, é uma melhoria. Você não perdeu a fé. Você se formou nela. Você trocou a certeza emprestada pela investigação honesta. Você trocou mentiras confortáveis por verdades desconfortáveis. E isso não é um retrocesso. É um salto monumental à frente. E esse sentimento que você tem, esse senso inato de certo e errado, essa empatia, esse desejo de ser bom, isso é seu, sempre foi. A moralidade antecede as escrituras em milênios. Empatia, cooperação, altruísmo, esses são traços evolutivos documentados nas sociedades humanas e em nossos parentes animais mais próximos muito antes de qualquer religião moderna reivindicá-los como sua invenção exclusiva. Eles não lhe deram sua consciência, eles simplesmente tentaram levar o crédito por ela. Esta jornada nunca teve a ver com ser antirreligioso. Esse é um rótulo que usam para te menosprezar. Isto é sobre ser pró-realidade. Trata-se de escolher evidências em vez de autoridade, escolher perguntas em vez de respostas absolutas, escolher honestidade intelectual em vez de mentiras confortáveis. Trata-se de perceber a razão mais chocante de todas. A razão mais chocante pela qual as religiões foram inventadas não foi para fazer você acreditar em Deus, era para fazer você acreditar que precisava de um intermediário, que você estava quebrado sem eles, que você não conseguia acessar o divino, não conseguia ser moral, não conseguia encontrar propósito sem a intervenção, a interpretação e a permissão deles. Essa é a grande ilusão. E se quebrar essa ilusão, ressoa com você. Então, você já é um de nós. Você não está perdendo uma comunidade, você está encontrando uma nova, uma comunidade de livres pensadores, uma comunidade que não tem medo das grandes questões. Então, se você está pronto para continuar questionando, então assine. Assine para receber mais conteúdo que acompanha as evidências aonde quer que elas levem. Ative essas notificações para que possamos continuar essa conversa juntos. E o mais importante, compartilhe isso com uma pessoa para quem você olha e pensa, ela está pronta, ela está questionando,
Ela sente a mesma dissonância, mas ainda não tem palavras para expressá-la. Dê-lhes as palavras. A coisa mais poderosa que podemos fazer é não buscar a verdade sozinhos, mas juntos. Vamos falar sobre o que você acabou de vivenciar, porque cada segundo disso foi projetado para você. Aquele momento por volta dos 12 minutos, aquela mudança sutil, isso era para qualquer um que sentisse aquele estremecimento interno, aquela voz dizendo: mas minha fé é pessoal. Nós a nomeamos, nós a abordamos diretamente, não para descartá-la, mas para validar aquele sentimento e então reformulá-lo para transformar aquele ponto de dúvida máxima em um motivo para se apoiar, para buscar uma resolução. E o final, a conclusão, não foi por acaso. É a ferramenta de retenção mais poderosa que temos. A maioria das críticas deixa você no vazio. Elas demolem a casa velha e deixam você parado num terreno baldio. Nós não fizemos isso. Construímos um novo lar, bem ali, no mesmo terreno. Substituímos o que nos foi tirado por algo mais forte, algo real, empoderamento, comunidade, honestidade intelectual. Demos a você uma identidade para assumir. Livre pensador. Não apenas um crítico, mas parte de uma comunidade. O fluxo foi uma jornada deliberada. Começamos com uma contradição simples e inegável. Um problema de matemática que qualquer um poderia entender. Isso construiu autoridade imediata. Então mostramos a planta, o padrão. Demos a você a lente para ver a maquinaria em todos os lugares. Então, fornecemos os recibos históricos, o Edito de Tessalônica, a lista de preços das indulgências. Não se tratava de uma opinião, era uma evidência, ancorando tudo numa realidade incontestável. Então, fomos à raiz, à armadilha cognitiva, os clichês que bloqueiam o pensamento, projetados para bloquear sua própria mente. Nós lhe demos a linguagem para se libertar e, finalmente, oferecemos uma nova tribo. O resultado psicológico é tudo. Este roteiro não foi criado apenas para vencer um debate. Ele foi criado para fazer você se sentir mais inteligente, mais consciente, para lhe dar permissão para duvidar e então celebrar essa dúvida como a mais alta forma de inteligência. Isso faz do espectador não apenas um consumidor passivo, mas um participante ativo em um despertar compartilhado. É assim que se vence o algoritmo, não com caça-cliques, mas com uma jornada tão envolvente, tão intelectual e emocionalmente ressonante que desistir nunca parece uma opção. Você não assiste até o final. Você fica porque finalmente você pertence.